Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos de televisão, TV Manaim, nos canais abertos em todo o território nacional. Cada região do Brasil tem um canal. Se você não sabe qual o canal aí na sua região, entra no nosso site e o nosso site mostra os canais em toda a região do Brasil. Mas também você pode ver os nossos programas através da Sky, canal 87 ou 587, ou mesmo nas nossas plataformas do YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, né? Nosso programa está dentro da Igreja Cristã Maranata, mas irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus que participam conosco e são sempre muito bem-vindos. O assunto central do nosso programa é o próprio título, o Ministério é Maior que a Vida. Então nós estamos falando tudo aquilo que envolve o ministério. Nós estamos no último programa e vamos continuar aqui sobre o diácono. Francisco Damiani, novamente. Pai do Senhor, queridos. Pai do Senhor, Guilherme. A paz do Senhor, meus irmãos. Senhor. Eu vou começar agora esse programa com o nosso pastor Guilherme. Guilherme, Paulo ensina ao jovem pastor Timóteo, né? Talvez o Timóteo, por ter pouca experiência, por ser jovem, como ele deveria, como ele devia colocar a linha de escolha do varão para ser o diácono. Paulo diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então ele dá, eu acho que até uma ajuda, né? Timóteo, olha só, você é um pastor jovem, menos experiência, mas olha, você quando levantar o diácono, antes que ele seja levantado, qualquer coisa, você tem que observar algumas características desse varão. Vamos lá, é com você. A carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 8 em diante, diz acerca disso. Diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Esses também sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Ou seja, aquela característica que nós vemos em Atos 6,3, dizendo que ele deveria ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo de sabedoria, agora Paulo elenca na prática, esmiuçando um pouco mais as características do diácono. Por quê? Porque o diácono, pastor Amadeu, dentro da igreja, no servir o rebanho, o diácono ele está presente em tudo e ele precisa conhecer o rebanho, porque é ele quem serve as mesas, é ele quem atende o órfão, a viúva, o necessitado, a visita. Então ele precisa ter essas características para ele dar uma boa assistência. Porque a igreja, quando eu sempre digo isso até para o grupo de louvor, às vezes, instrumentista, qualquer pessoa que tenha uma evidência na igreja, ela cria um modelo. Alguém um dia me perguntou o seguinte: pastor, um jovem me perguntou, o senhor vai a cinema? Eu digo, não vou. Mas não, eu não vou entrar em detalhes, estou dizendo de eu, Amadeu, não vou. Por quê? Não, você é contra? Não, o caso não é esse. Se alguém me vê ali, o que acontece? Tudo aquilo vira modelo por causa de uma posição que eu sou visto. Então, Paulo diz assim: se comer carne escandaliza meu irmão, eu não como. Então, é meu caso, não estou trazendo isso aqui de uma forma generalizada. Não estou aqui dizendo que pode ir a cinema, não é? Isso não é o caso. Estou dizendo especificamente. Tal. A mesma coisa é o obreiro. Você colocou aí. Qualquer coisa
Se ele é um diácono e ele está em evidência, tudo que ele faz vira modelo. Entendeu? Tudo que ele... o bom diácono faz isso. O pastor faz aquilo, mas o diácono também faz e tal. Então, aquele que está menos, né? Que tem menos conhecimento, como Paulo ensina, né? Aquele que é mais fraco na fé, ele é envolvido nisso. Então, o cuidado disso. Então, é por isso que o obreiro que é separado para o diaconato, ele tem que ser irrepreensível. É difícil? Ele tem que ser irrepreensível. Então ele não pode ter nenhuma repreensão, nenhum questionamento. É o que está na palavra. Exatamente. Qualquer questionamento que tem, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo, mas ele vai em tal lugar. Então você cria uma... Perde a boa reputação. Exatamente. Então ele tem que ser irrepreensível. Tá, aquilo ali, marido, sua mulher, aquela coisa toda não neófita, ele não pode ser novo, porque ele precisa conhecer a doutrina. As pessoas dizem assim, a Bíblia, não, nós pregamos além da letra, mas para você ir além da letra, você precisa conhecer a letra. Exato. Você não vai além de nada. Se você conhecer, você vai... Claro, a obra, a mensagem, a palavra revelada é a palavra além da letra. Sim, além é depois da letra. Então, para você ir depois da letra, você tem que conhecer a letra. Conhecer a letra. Para depois ir além da letra. Então, isso é claro e evidente. Entendeu? Então, o diaconato, ele é essas características do diaconato antes que ele seja apresentado. Pastor Amadeu, eu costumo dizer lá na igreja que a função mais importante dentro do rebanho, na questão prática do dia a dia, é o diácono. Por quê? Porque o diácono foi levantado para aquela igreja local ali, a igreja que buscou, a igreja que orou, os dons surgiram no meio do rebanho, aí o pastor leva o nome para consulta, se aprovado, ele é levantado ali, é resultado de oração da igreja. Exatamente. O pastor passa. Então, quando o pastor passa, o ministério é mudado por outro ministério. Quando o pastor novo chega, quem vai municiar o ministério de informação são os diáconos. Por quê? Porque são aqueles que foram levantados pelo Senhor para dar assistência ao rebanho, para visitar, para saber das informações e conhecer o estado do rebanho para nutrir o pastor dessas informações, o pastor novo que está chegando no caso. Aproveitando que, como o Amadeu fala, o título do nosso programa é O Ministério, né? Então a gente está falando aqui para os ministérios, né? Isso que você falou é muito importante, que o diácono, ele pertence à igreja local. Essa tênue, às vezes, diferença do diácono para o ministério, é porque o ministério, além de ter a unção e servir a toda a obra, né, o ministério, o diaconato foi levantado para servir a igreja local. Mas tem alguns pastores que, quando mudam de igreja, acham que o diácono é dele, querem levar o diácono junto. Então, isso não é bom. Você está fazendo um grande mal ao diácono, porque ele não vai entender, entendeu? Ele Exatamente, não vai entender. Exatamente. E ainda aqui dentro desse assunto, o Guilherme tocou no nosso programa passado, que às vezes o diácono, ele passa um ano dentro da igreja, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu não fui levantado para o ministério, começa a desanimar e começa a perder as características. Olha, meu irmão, a palavra diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 20, diz assim, cada um fique na vocação em que foi chamado. Você foi chamado para ser diácono? O Senhor não te falou que você vai ficar 10 anos, 20 anos. O Senhor pode te levantar amanhã para o ministério. Mas enquanto você for diácono, você tem que servir bem e manter as características. Eu vou te contar Vou dar um testemunho de um diaconato. Foi meu diácono praticamente a vida toda. Nunca foi levantado para o ministério. E ele era um homem espetacular, ele era judeu, se converteu, né? Convertido, né? Que se chamava Rafael Samu. Rafael Samu, cheguei Você a conhecer. Rafael é de uma inteligência absurda, caladão, jeitão dele, calado, servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de sabedoria, prudente, equilibrado, mas ele tinha plena, não precisava se dizer, ele tinha plena convicção que ele era diácono e dizia abertamente, não existe ministério para mim, eu sou diácono.
Glória a Deus. Entendeu? E foi a vida toda diácono. O Rafael foi um exemplo notável. Eu tive o prazer, né, de ter sido pastor dele praticamente a vida toda, mas era uma figura espetacular, entendeu? Um comportamento, um homem... Nunca perdeu as características. Não, rapaz, um homem de madrugada, um homem fiel. Isso é importante. Fiel no dízimo, fiel na oração, fiel na madrugada. Ele cuidava das coisas, fazia aquelas coisas, aqueles desenhos de igreja, tudo ele que fazia, aqueles vitrozinhos, ele fazia. Ele era uma pessoa, né? Foi professor da universidade há muitos anos, né? Junto com a esposa, Jerusa e tal. Mas um diácono assim, então tinha como você falou, foi diácono a vida toda. E ele tinha, o interessante, que ele falava abertamente, olha, eu sou diácono. Ele dizia, você falava em ministério para eles, eu sou diácono. Tal. Ele era muito engraçado, o Rafael. Então isso é muito importante. Agora, você abordou, eu quero voltar para você, numa coisa interessante. O diácono, porque Gedeu te dizia uma coisa, que o ministério ele tem que ser melhor que você. O ministério que você gera tem que ser melhor que você. Aí eu questionava isso. Com as suas virtudes e sem os seus defeitos. Exatamente. Então, aí depois eu comecei a entender. Por que o ministério que eu gero tem que ser melhor que eu? Ele tem que ter as minhas virtudes sem os meus defeitos. Exato. Então ele tem que somar as minhas virtudes com as dele. Então ele tem que ser melhor que eu. Maravilha. Porque se ele não pegar as minhas virtudes e pegar os meus defeitos, eu vou diluí-lo. Exato. Ele vai ser metade do que eu sou. Ele tem que ser mais do que eu sou, né? E o que você falou de diluir. Nisso aí, eu vou passar para você, Francisco. O diácono, ele tem que entender os seus limites dentro do rebanho. Exatamente. Nisso daí está a questão da sabedoria, né? É por isso que ele não pode perder a sabedoria. Você que é professor de dons espirituais, você começou falando uma coisa que eu aprendi e nunca esqueci. O que é sabedoria? É colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, hoje nós temos uma igreja, vamos supor, hoje tem uma igreja lá de 180 pessoas, o Guilherme aqui, você também. Nós não conseguimos ver tudo. Por quê? Nós somos voluntários, o nosso ministério é voluntário. Então você tem o seu trabalho, você tem as suas coisas, mas tem um rebanho também. Então, o diácono, ele dentro do rebanho, ele é importante por isso, porque ele vai ver aonde está faltando, ele vai entender a necessidade de uma ovelha, e vai fazer isso com o ministério, ele traz para o ministério. Ele não pode entrar naquilo que é o ministério. Ele tem que saber essa linha tênue entre ele, por isso que porque se ele perder isso, ele acaba virando problema dentro da igreja. Ele tem que entender o que é governo. Exatamente. Por quê? Paulo diz assim, consolai-vos com a mesma consolação com que foste consolados. O que significa isso? Eu hoje sou diácono, mas eu aprendo que eu estou debaixo do governo do meu pastor. Se eu desenvolvo isso bem, amanhã eu vou ser pastor e vou entender a função do meu diácono. Entendeu? Exato. Então, se eu fui um diácono que não tive esse comportamento sábio de entender a minha característica de diácono, eu vou contar uma experiência de diácono. Eu tinha um grupo bom de diácono, muito bom. Aí, um dia, eu sempre fui muito, Damiane e Guilherme, eu sempre fui muito dependente do presbitério, tá? Eu às vezes eu fico admirado, certos pastores dizem, rapaz, que coragem esse companheiro tem. Rapaz, eu nessa idade toda não tenho coragem de tomar uma posição dessa que esse companheiro tomou. Rapaz, eu tinha muito cuidado com as posições, com as tomadas de decisão, tinha muito cuidado. Houve um problema na igreja, um casal que estava para casar, houve uma dificuldade e aquela coisa toda, faltando
2 semanas para o casamento, aquilo que todo mundo sabe. E houve ali, eu orientei, digo, olha, o culto está comprometido. Com a dificuldade de vocês, o culto no templo está comprometido. Ah, mas não pode ser e tal, tudo bem. Eles recorreram ao presbitério. E o presbitério, ou diante do senhor e tal, houve uma orientação. Faz um casamento em tal lugar, no local lá e tal. Um salão, aquela coisa toda e tal, tudo bem. Eu estava chegando na igreja e estavam 2 diáconos me esperando. Bons diáconos. Fala, nós queríamos falar com o senhor. Ah, tudo bem, pô. Fala, o que você manda? Nós estamos decepcionados com o senhor. Aí eu falei, é mesmo? Mas eu sempre dei liberdade. Tá. Vocês estão decepcionados por causa de que eu fiz? Qual o meu crime, qual o meu pecado e tal. Não, é que aquele casamento que o senhor marcou que era para ser aqui, aconteceu o problema e tal, e o senhor fez o casamento lá num salão e tal. Achamos que o senhor deu uma grande brecha. Eu digo, vocês acharam que eu dei uma grande brecha? Muito bem. Vocês vão fazer o seguinte, vocês dois, tá vendo aquela porta, aí vocês vão entrar ali, tem uma segunda sala ali, tem um senhor, cabelo branco ali, entendeu? À esquerda, ele sentado, senta e digam para ele, chama o pastor Gedude, vai lá e diga para ele que vocês estão decepcionados comigo porque eu tomei essa posição. Não, mas por quê? Eu digo, não, vai lá e pergunta para ele por quê. Eu digo, vocês acham, vocês são diáconos, eu sou pastor, vocês acham que eu vou tomar uma posição diante de uma igreja grande dessa, isolado? Aprendam isso. O pastor é dependente de um corpo. Exatamente. Entendeu? Há um governo, o governo do Espírito Santo. Mas uma coisa é você tomar uma decisão isolada, outra coisa é você... Hoje são... depois um deles virou pastor e tal. Veja só, então o que aconteceu? Eles aprenderam com aquilo ali. Vou tomar uma decisão, tá? Às vezes você tem na igreja um momento e você às vezes não recorre ao presbitério, mas você recorre à comissão, à coordenação. Olha, eu estou com um problema aqui, me ajudem e tal. Entendeu? Então o diácono, ele tem que entender que ele se submete ao ministério como o ministério se submete ao presbitério, exatamente, que é o governo, poxa. É dessa forma que ele tem que ser, ele tem que crescer, poxa. Ele não pode se insurgir contra o governo, porque o governo é estabelecido do Senhor, né? Eu sempre falo, eu estou nessa igreja aqui hoje, não fui eu que levantei o dedo, não fui eu que me bota, não. Eu fui por uma revelação, pego o pastor, então o governo do Senhor hoje está aqui na figura do pastor. Quem se isola, exatamente, insurge contra a verdadeira sabedoria. Você não pode se isolar. A mesma coisa o diácono. Ele, eu vou cuidando aqui, vou fazendo. Não pode. Traz o assunto. Tem um grupo de exceção, tem, né? E quando ele faz isso com sabedoria, a igreja cresce. A igreja vai viver uma experiência. Ele vai adquirir boa posição. Você pega hoje ao nome de um diácono. O Guilherme estava comigo na comissão, nós estávamos avaliando fichas para unção e ordenação. Sim. Aí pegamos primeiro para unção, né? Alguns questionam, por que vocês têm a unção e depois a ordenação? Porque nós nos baseamos na experiência de Davi. Davi foi tirado do meio do rebanho, ele foi ungido, mas não assumiu o governo. Ele foi ungido ali, né? Foi provado, perseguido por Saul, aquela luta toda até poder chegar no governo. Então, para nós, o caminho é o mesmo, unção e ordenação. A prova e depois a ordenação. Mas nessa consulta você pega, às vezes, tá vendo um nome, um diácono. Então você pega as características dele, tá lá, isso, homem cheio de espírito, todo mundo fala, tá tudo bem. Quais os resultados do diaconato dele? Vê lá, grupo de assistência. Como é que é o grupo de assistência dele? Muito bom isso aí. Funciona? Eu cheguei numa igreja, assumi uma igreja, por 6 meses. Aí cheguei um dia, culto profético.
não tinha um dom. Aí não tem nenhum dom. Aí depois de muito espremer muito ali na reunião, um irmão teve um dom ali mesmo e tal, ficou um dom ou dois, não sei assim. Mas não é difícil e tal. Eu chamei, disse quem é o grupo, qual o grupo de assistência responsável pelo dia de hoje? É o grupo tal, o grupo B, tá? Quem é o responsável pelo grupo B? Diácono fulano de tal. Chamei o diácono fulano. Quantas pessoas tem no seu grupo de assistência? 45, pastor, 45 pessoas. Tinha uns 4 ou 5 só ali. E cadê os dons? Pastor, meu grupo é muito pobre em dons espirituais. Eu digo, então essa é a desculpa que você me dá. Veja, esse diácono, ele não tem condição nenhuma de ser indicado para o ministério. Nenhuma. Porque ele não tem sensibilidade, ainda, pode ser que amanhã ele tenha. Ele não tem sensibilidade para ver o seguinte, o meu grupo é pobre em dons espirituais. Eu vou colocar esse grupo... Tem que trabalhar isso. Para orar, vou colocar esse grupo para madrugar mais, eu vou fazer uma vigíliazinha por mês com esse grupo. Irmãos, vamos fazer aqui, nós estamos indo poucos, 20, 30, a reunião nossa é pequena, temos que aumentar mais isso, nós temos que participar mais do culto profético, participar mais da EBD. Esse diácono é um diácono que tem característica de ministério, o outro não tem. Exatamente. Entendeu? Então veja, se o pastor, nós estamos falando do ministério, se o ministério hoje pegar um diácono desse porte e jogar ele para dentro de um ministério, você estava naquela reunião e eu peguei vários casos e falei assim, não tem condição. Esse companheiro aqui, você vai botar um peso nas costas dele. O grupo de assistência dele não cresce, diminui, ele tem dificuldade, não tem dor. Como é que esse companheiro que não conhece, que não consegue administrar um grupo de assistência, vai administrar uma igreja? Poxa, não tem condição. Ele pode mudar isso? Pode. Mas, por enquanto, tem que mudar. Aí, pastor Amadeu, entra o cuidado do pastor em discernir isso e saber colocar em ordem aquele diácono que está despontando para o ministério, que tem as características, e aquele diácono que a gente chama assim, que é o diácono, que é aquele companheiro que está presente ali e que vai cumprir com todas as determinações do Espírito Santo, e o Senhor vai abençoá-lo, como nós lemos o texto, né? Os que servirem bem como diáconos adquirirão uma boa posição. Eu queria, o senhor estava falando do diácono que falou que não tinha ministério, e eu lembrei de uma experiência que eu tinha. Eu tenho 5 anos de ministério, né? Eu sou novo mesmo. E eu assumi uma igreja, eu estou pastor nessa igreja ainda há 4 anos. E logo que quando eu assumi, eu me lembrei de um diácono que na época, quando eu comecei a namorar minha esposa era dessa igreja, ele era obreiro e depois ele se converteu já como idoso, mais de 60, 70 anos. E aí, quando ele se converteu dessa forma, batizou, foi como obreiro, como diácono, mas não tinha aquele almejo por crescimento. Era um homem limitado, até iletrado, mas um servo do Senhor. Pegava o blazerzinho dele, a gravata, 4h40 da tarde, ia para a igreja, caminhando devagar, já idoso, né, cansado, né, com dores, com tudo, mas abria a igreja às 5 horas, 5h30, passava pano nos bancos, abria a igreja para receber os irmãos. E quando eu cheguei lá, ele já estava bem debilitado, quase 90 anos, e eu me lembrei dele e fui até o lar e comecei a dar assistência a ele toda semana. Eu falei com ele assim, eu vim aqui toda semana orar por você, porque eu lembro quando você abria a igreja e cuidava. Amém. E fiquei até o fim, quando ele partiu para o Senhor. E o testemunho que ele deixou até no hospital, quando as enfermeiras iam aplicar a injeção nele, falava assim, quando ia aplicar alguma coisa nele que doía, ele cantava um louvor, reveste, Senhor, teu povo. Que quando ele partiu para o Senhor, as enfermeiras cantaram e lembraram do louvor e do testemunho que ele deixou. A bênção que é para o diácono, né? Nós estamos também chegando novamente, passando um pouquinho do horário.
mas é um assunto extremamente palpitante, Importante, né? né? Para a vida da Importante para a igreja. vida da igreja. Francisco, A paz do Senhor Jesus, nossos irmãos. Guilherme, a paz do A paz do Senhor. Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Até o próximo programa. Olha, eu estou pensando que a gente vai continuar ainda falando sobre o diácono. Eu também entendo. É uma Eu benção. vou... Né? A paz do Senhor a todos. Amém. TV Manaim, uma TV para você ver.